compreender o que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero usar 4 textos da Bíblia nesta manhã, intitular essa mensagem: tribo ou reino? O que você está vivendo? De que você tem feito parte? De uma tribo ou de um reino? Você tem se comportado como participante de uma tribo ou participante de um reino? Deus me deu essa mensagem há uns 20 dias atrás, e eu estou matutando nela aí, pensando, e defini hoje que iria ministrar, debaixo da permissão de Deus, nos 3 horários a mesma palavra, para que toda a igreja seja atingida. E eu quero falar para você o que é uma tribo. Uma tribo é um grupo pequeno de pessoas que, por serem pequenos, são facilmente derrotados. O que é um reino? Um reino é um sistema de governo amparado por leis e por um sistema. No Brasil, por exemplo, o que protege o governo? As Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que obedecem diretamente ao presidente da República. Não precisa de nenhuma outra lei para que o presidente da República acione o Exército, Marinha, Aeronáutica para defender o reino, para defender o sistema governamental que existe no Brasil. Além disso, tem o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Além disso, tem um sistema atrás de todos os ministros, que são pessoas indicadas pelo presidente da República para manter o fortalecimento do seu governo. Amém, igreja? Então, o que é uma tribo? Tribo é um grupo de pessoas normalmente pequenos, derrotados com facilidade. O que é um reino? Reino é um sistema de governo amparados por um sistema que dificilmente será derrotado. Ok? Então, está explicado o que é tribo, está explicado o que é um reino. E eu volto à pergunta: você tem se comportado como participante de uma tribo ou como participante de um reino? Primeira passagem bíblica que estamos usando é esta, João 3,30. Importa que ele cresça, importa que Jesus Cristo cresça, importa que o reino de Deus cresça e que eu, homem, diminua. Então Cristo, ele precisa estar dentro do discípulo. Nós, como participantes do reino de Deus, somos discípulos de Jesus. Cristão é pequeno Cristo, é seguidor de Cristo. Então, nós, como pequenos cristos, como seguidores de Cristo, nós somos discípulos do reino de Cristo. E este reino, ele precisa estar dentro do discípulo. Nosso objetivo deve ser expandir o reino de Deus, para que cada vez mais e mais pessoas conheçam a salvação. Amém, igreja? Esta é a meta do Evangelho, que pessoas conheçam a salvação. Então Cristo, ele tem que estar dentro de nós. Quem foi que disse essa frase? Foi João Batista, o homem que batizou Jesus. Ele batiza Jesus, e Jesus sai e ele fala: importa que ele, Jesus, cresça, eu, homem, diminua, porque ele cumpriu a sua missão. Tanto é que ele morreu posteriormente, rapidinho depois ele morreu. Quando os seus discípulos indagaram para ele, ele falou assim: agora vocês sigam aquele lá, ele é o mestre. Amém, igreja? É o mestre que vocês devem seguir, Jesus Cristo, e não mais João.
Então Jesus, Ele deve ser o centro das atenções, e nossa vida deve estar centrada nele, porque Ele é o Rei. Amém, queridos? Jesus é o Rei, Ele é o Senhor. Então a nossa vida tem que estar centrada nele, única e exclusivamente em Jesus. E João fala que eu diminua. E eu quero colocar um parênteses aqui e dizer para você: não tem nada errado em você ser conhecido. Amém, igreja? Não tem nada errado em uma pessoa ser famosa. Não, não, não. Por exemplo, tirando toda a modéstia, eu sou uma pessoa famosa. Quando eu era pequeno, por exemplo, aliás, eu não, né? As minhas meninas eram criancinhas. Elas falavam: seu pai, se você candidatar, você ganha, que todo mundo te conhece. Oi, pastor, oi, pastor, oi, pastor. Não tem problema ser conhecido. Amém, igreja? Você pode ser conhecido, mas você tem que saber que o Rei é Jesus. Amém, igreja? Que o sistema é governado por Jesus Cristo, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo. E eu quero usar também uma segunda passagem bíblica, que está em Gálatas, no capítulo 2, no verso de número 20. Por quê, querido? Porque nós podemos ser conhecidos, nós podemos ter a nossa fama, mas nós nunca podemos esquecer de que o Rei é Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Gálatas, capítulo 2, no verso de número 20. Está chegando aí, agora eu vou colocar uns minutos de atraso na conta da mídia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, igreja? Primeiro ponto: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, não é o homem que vive. Não tem problema você ser famoso, não tem problema você ter fama, mas você tem que ter consciência que você está morto, você está escondido atrás de Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, igreja? Então, nós devemos centrar a nossa vida em Jesus. E a terceira passagem para a mídia aí não atrasar o culto, senão vou colocar culpa neles que atrasou, tá bom? Então olhe para essa sessão. Alguém tem que pagar o pato, né? O de manhã atrasou 15 minutos, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. A terceira passagem está no Salmo de número 115. A primazia, ela tem que ser Jesus. O reino, ele tem que estar centrado no Rei, o Senhor dos Senhores. E a palavra de Deus fala no Salmo 115: não a nós, Senhor. E repete: não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém, igreja? Não a mim, Manoel. Não a João o Batista que batizou Jesus. Não no profeta Isaías, não no profeta Jeremias, não em Moisés. Não, querido. Nossos líderes, pastor Mário de Oliveira e Antônio Genaro, eles nunca centralizaram o poder da igreja do Evangelho quadrangular neles. Presta atenção nisso. Pastor Mário e pastor Antônio, os maiores líderes da igreja do Evangelho quadrangular na atualidade, eles nunca centralizaram a igreja do Evangelho quadrangular neles. Se eles tivessem centralizado o Evangelho neles, eles teriam uma igreja para 20 ou 30 mil pessoas no centro de Belo Horizonte. Já que são dois, poderiam ter dividido, um ficaria no centro e outro ficaria na periferia. Dois com duas igrejas, megas igrejas. Mas eles não fizeram isso, porque eles sabem que o centro do Evangelho é Jesus. Tem muitos líderes que centralizam o Evangelho neles. Vão lá e alugam horário nobre na televisão. Vão lá e ficam a noite inteira, a madrugada inteira em televisão. Vão lá e fazem mídia e divulgam. Sabe qual a diferença entre eles e pastor Mário e pastor Antônio? Eles estão quebrados. E pastor Mário de Oliveira estão
Não vou falar a palavra exata, senão você acha ruim, né? Não vou falar. Mas tão rico igual eram antes da pandemia. Sabe por quê, querido? Porque eles nunca centralizaram o evangelho neles. Eles centralizam o evangelho em Cristo. Nunca colocaram, nunca tiveram interesse. Se quiser aplaudir, Deus pode aplaudir. Eles nunca colocaram o evangelho neles. O evangelho sempre foi em Jesus. Que dia que você viu Mário de Oliveira na televisão? Que dia que você viu Antônio Genaro pregando? Não, eles nunca se preocuparam com isso. Eles se preocuparam em abrir igrejas, em comprar terrenos, em abrir igreja e em comprar terrenos, em fazer o reino de Deus crescer. E hoje eles se mantêm da mesma forma que estavam há 6 ou 7 meses atrás. Não estão quebrados, não venderam televisão, não tiraram seus programas do ar, porque eles não tinham programa. Pare de centralizar, querido, o reino de Deus. Volta lá, por favor, Salmo 115. Pare de centralizar em você o reino, porque o reino não é você, o reino não sou eu, o reino não é pastor, o reino não é profeta, o reino é Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém, igreja? Por amor à verdade, por amor à benignidade de Deus e ao evangelho, não queira centralizar o evangelho em você. Não queira ser famoso, querido. Última passagem bíblica que eu quero usar está em Lucas, capítulo de número 15. Nessa parábola, diz que o pastor, ele deixa 99 e vai em busca de uma. Olha, presta atenção. Tem pessoas que falam assim: mas o pastor deixou 99, abandonou 99. Não, o pastor não abandonou 99. As 99 estavam seguras. Sabe por que estavam seguras? Porque o lobo é covarde. O lobo não ataca um grupo, o lobo só ataca a ovelha desgarrada. Amém, igreja? Grava isso. O lobo é covarde, ele não ataca um grupo, então ele jamais atacaria as 99 que o pastor deixou. E ele foi buscar a ovelha desgarrada, porque ele sabia que a desgarrada poderia estar em frio, ela poderia ter caído num buraco, e o lobo, quando a visse, iria devorá-la. Olha, presta atenção. A ovelha está pastando, o lobo aproxima 20 metros, a ovelha continua pastando. 15 metros, a ovelha continua pastando. 10 metros, a ovelha continua pastando. Por que, pastor? Que a ovelha está pastando se o lobo está chegando? É porque a ovelha só enxerga 7 metros. Amém, igreja? E ela não está vendo o lobo. Por isso que essa passagem bíblica diz que o pastor, ele deixou 99 e foi em busca de uma. E quando ele a encontrou, ele se regozijou em uma. Lucas capítulo 15, verso 4. Parabéns, Mídia, já está até no quarto. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Esse é o segredo. Você conhece uma ovelha que está desgarrada? Ela está a ponto de ser devorada. Busque essa ovelha, aproxime dessa ovelha que está desgarrada. A igreja do Evangelho Quadrangular, apesar da pandemia e os problemas que o país vive, a nossa igreja está ativa. Próximo sábado nós vamos ter encontro de casais aqui na igreja. Sabe para quê? Para valorizar você que está vivendo em família. Quinta-feira nós tivemos a rede de homens aqui na igreja e foi uma bênção. Sabe por quê? Para valorizar os homens dessa igreja. Outro dia tivemos live de criança, live de adolescente.
live de jovens, agora vamos ter de novo, sábado agora encontro de casais, depois de mulheres, já está marcado. Olha, presta atenção, querido, dia 29 tem dos jovens. Sabe por que isso, querido? Para nós unirmos, para nós juntarmos as ovelhas e as ovelhas ficarem juntas, porque ovelha junta, lobo não chega, porque lobo é covarde, lobo ele só ataca sozinho, e o lobo ele ataca sozinho e fica querendo devorar, vestindo pele de ovelha, se fazendo de muito bom, de santinho, de certinho, para levar a ovelha para o despenhadeiro, para levar a ovelha para o mal, e depois ele devorar. Assim funciona o lobo. Querido, tribo ou reino? Qual é o sistema de governo que você está vivendo? Em uma tribo, um sistema frágil, ou num reino todo protegido e amparado? Eu quero desafiar você nessa manhã a se comportar como participante de um reino, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo, cujo rei é aquele que não faz separação de pessoas, cujo rei é aquele que valoriza pessoas e que ama pessoas e respeita pessoas da forma que elas são, e que nós também, como seguidores desse reino, possamos entender isso e possamos compreender aquilo que realmente Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Feche os seus olhos e eu quero orar por você, e eu quero abençoar você. Se houver qualquer dúvida no seu coração, se houver qualquer indefinição na sua mente, eu quero orientar você a pertencer a um reino, o reino que é um sistema de governo, ao qual dificilmente será derrotado, porque tem proteção de todos os lados, enquanto que uma tribo são governados por pessoas fracas, por pessoas frágeis, e facilmente são derrotados, eles se dividem entre si. Eu disse aqui outro dia, que se a Amazônia se unisse em reino, ninguém invadiria a Amazônia. Se juntasse o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, eles jamais seriam destruídos como estão sendo destruídos hoje. Hoje não, há muitos anos atrás. Por que a Amazônia está sendo destruída? Porque ela se divide em tribos. Dentro da Amazônia existem várias etnias, várias tribos. Cada um defende o seu pedacinho de terra. Quando esse pedacinho de terra aqui, ele é vencido pelo exército de homem branco, que vai para lá, para destruir a Amazônia, em vez desse grupo aqui, ele juntar com aquele lá, eles falam assim, olha lá, agora eles perderam. Aí que sabe o que acontece? Da mesma forma que esse grupinho aqui, perdeu, amanhã esse grupo aqui perde, amanhã esse grupo perde, esse grupo perde. Se eles agissem em sistema de governo, ninguém invadiria a Amazônia. Assim somos nós. Se nós agirmos num sistema de governo, onde Cristo é o cabeça, onde todos nós passarmos a pensar e a imaginar que Jesus Cristo é o Senhor, jamais o reino de Deus seria derrotado. Olhe, presta atenção, querido. Você está pensando que essa pandemia que está atingindo aí, isso aí é de graça? Não é não, meu irmão, não é não, minha irmã. Busca a direção de Deus e começa a buscar na Bíblia, você vai descobrir. Então você e eu temos que nos unir em torno do reino, e não em sistema de tribo. Porque em sistema de tribo somos derrotados, mas em sistema de reino, não estou dizendo que um reino não pode ser derrotado, mas um reino dificilmente será derrotado. E o reino
que é comandado por Jesus que eu estou falando, segundo a Bíblia, jamais será derrotado. Mesmo que tenham inventado uma novela mentirosa que está repetindo, onde Jerusalém foi destruída, aquilo é mentira, aquilo não está na Bíblia. Mesmo que tenham inventado uma novela mentirosa, que está até se repetindo, e que crente não deveria assistir. Crente deveria pautar a sua vida na Bíblia, na palavra, para você ser fortalecido e guiado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não por um homem, não por uma mulher, mas sim pelo Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo essa igreja agora, em nome de Jesus. Peço ao Deus Todo-Poderoso que nos capacite e nos dirija, e nos ensina, Deus, a andar na Tua presença,